Valendo? Estamos ao vivo aqui de novo, então tá bom. Bom, vocês já devem ter parado, hoje tem mais barulho, tem gente passando, tem confusão, né? Nós estamos aqui no escritório da Livance, a gente, né, já de algum tempo vem fazendo esses nossos encontros de algumas investidas nossas, né? De vez em quando a gente vai aparecer lá na tela também, mas eu tenho um prazer enorme aqui de estar com o Cláudio no escritório novo da Livance, vai estar poucos meses, 4 meses. Mas, bom, então, obviamente, obrigado pelo espaço, desculpa a bagunça aí, todo mundo. Mas, assim, a Livance, assim, para quem não conhece, né, é uma investida nossa do Fundo 3, né, a gente foi o último investimento do Fundo Journey 3 como primeiro logo, né, e naquela época foi um seed round. No inacreditável mês de março de 2020, né? A gente não tinha muita certeza se o mundo ia continuar, né? Então a gente foi um momento incrível, o Cláudio com as costas travadas no hospital e tudo mais, mas acho que é uma história de empreendedorismo incrível, né? De lá para cá a Livance cresceu 11 vezes, né? O número de unidades se multiplicou. Ele vai falar um pouquinho mais, vai falar um pouquinho sobre o modelo de negócios, né? E agora se aproxima de uma série B, né? Um momento bem bacana, desafiador, né? Acho que a gente sabe, né, da situação toda de mercado e tudo que a gente tem visto, mas a gente tem uma convicção muito grande que as boas empresas têm uma boa capacidade. Acho que o que está sendo construído aqui pelo Cláudio, pelo Gustavo, pelo Fábio e pelo todo o time da Livance é bastante incrível. Então, mais uma vez, Cláudio, obrigado pela bagunça aqui e tudo, mas queria que você contasse para quem ainda não conhece o que é a Livance. Bom, eu assino um tweet, né, como você falou. Pode ser um pouco mais, né? Agora o Twitter está maior, né? É verdade, não tinha pensado. Bom, a missão da Livance a gente fala que é descomplicar a vida de médicos e profissionais de saúde, criando espaços e serviços inovadores para que eles possam focar, né, no que eles mais querem, que é cuidar dos pacientes, né? O médico profissional de saúde é um empreendedor, mas ninguém avisou, né? É uma pessoa física, mas também é uma pessoa jurídica, né? Às vezes quando a gente fala se é B2B, B2C, e aí a partir do desafio pessoal do Fábio, a gente montou, né? A gente quis facilitar com que o médico pudesse virar um negócio em si, com todas as infraestrutura física, digital, de serviços, para que ele pudesse de fato exercer a sua carreira de uma forma menos penosa aí do que a gente observou quando a gente começou a estudar esse mercado. E assim, bom, a Livance obviamente tem um componente físico, né? A gente está aqui na sede, mas tem uma unidade aqui no prédio e todas as outras mais, mas obviamente a tecnologia tem um papel fundamental, né? A gente costuma brincar que se desplugar o servidor, não tem Livance, né? Diferente de outras empresas aí que se posicionaram aí no mercado de venture capital ao longo dos últimos anos, nesse cross de PropTech e tecnologia, e que realmente tinha muito pouca tecnologia. Conta para todo mundo o que é esse papel da tecnologia, como funciona o sistema operacional da Livance, que vantagem tem, tanto para o lado profissional de saúde, quanto também para o uso do espaço, né? Legal. Quando a gente começou, a gente inicialmente tem foco em facilitar, né, a vida do médico, do profissional individual. Então, a gente brinca que era uma reinvenção do consultório, um consultório por assinatura. Então, sem ter que fazer um investimento inicial alto, né, mandar fazer um lugar, depois custos fixos altos para um espaço que ele é, de certa forma, bastante ocioso, né? O médico passa metade da semana no hospital, se é cirurgião, ele está no começo da carreira, não tem muito paciente. No Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 endereços, né? Se a gente pensar os médicos que a gente conhece, parece que estão em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, a gente, automaticamente, quando eles assinam, né, um contrato digital ali, um termo de aceite, como se fosse, né, qualquer produto digital, nosso sistema está linkado no Twilio, né, uma plataforma lá fora, ele compra uma linha telefônica, coloca no sistema, no minuto seguinte, se alguém ligar, as nossas secretárias vão atender, falando no consultório do Dr. Chalfon, tendo toda a informação que o médico, quando ele entrou, ele configurou no sistema, né? A gente vai falar um pouquinho mais de tamanho, mas são diversas unidades onde eles podem abrir essa agenda qualquer dia, qualquer horário, né? Então eles entram na plataforma, por segunda-feira eu vou atender aqui em Pinheiros, tal hora até tal hora, minha consulta dura tantos minutos, o retorno dura tanto, eu cobro tanto, tem que vir. Então tem todo um setup dentro do sistema, que a secretária pode atender e passar todas as informações. A gente também dá uma presença digital, né, profissional, que parece uma coisa relativamente simples, mas não é tão simples, né? Então o site está em 24 horas no ar, com o domínio, né, o nome que o médico escolhe. Então
www.drdanielchalfon, ortopedista ali.com.br. E a gente fala que o consultório está pronto, né? E aí tem toda essa abertura de agenda facilitada pela plataforma, como se o médico tivesse um local próprio ou vários locais próprios. E a graça é que ele só vai pagar pelo consultório pelo tempo de utilização, né? Então, na hora da consulta, tem uma parte que a gente desenvolveu de hardware também. O paciente chega numa unidade, ele faz um auto check-in num totem, tem uma experiência bem legal. Esse totem tira uma foto, o médico é avisado no aplicativo, né? Chega um push com a foto, assim, o médico pode receber o paciente na sala de espera, né? Olhando no olho, sabendo quem é. O aplicativo também informa qual consultório vai ser o atendimento, né? Então já é um consultório pronto para isso. Vai fazer aquele atendimento ou uma sequência, no final ele vai apertar um botão, como se estivesse encerrando uma corrida do Uber, e aí o sistema sabe quantos minutos de uso foram feitos, né? Naquele minuto, então vai 33 minutos, vai pagar por 33 minutos e assim por diante. Então a ideia é trazer uma eficiência muito grande, tanto para o uso do ativo, quanto, né, isso se beneficiando para o médico. E aí no final do mês cobra automático no aplicativo, no cartão, né? Que botou um cartão lá no Uber, ou o que quer que seja, a assinatura, o SaaS, que dá o pacote de serviços, mais os minutos de uso, né? Então é a tecnologia que viabiliza isso com que eu possa ter, eventualmente, se a gente imaginar uma unidade que tem 20 e poucos consultórios, eu posso ter 500 médicos com a agenda aberta, porque eu não vou ter, né, 500 atendendo todo dia. Tem muita gente de férias, de congresso, o paciente cancelou em cima da hora, né, e aí vai todos os dados que a gente vai também coletando para que a gente possa oferecer um benefício no nível de que se uma consulta for cancelada 1 minuto antes do horário, né, da previsto, a gente não cobra pela utilização da sala. Isso só é possível porque a gente vai coletando uma quantidade de dados muito grande sobre quantidade de cancelamento, nível de atraso e tudo mais. Então, assim, a gente traz um benefício muito grande porque tem um monte de consulta que é reagendada, cancelada, tal, e no final isso é ineficiência que vai para o médico, que vai custo para o sistema. E que acaba onerando o paciente. Né? Onera o paciente, onera o plano de saúde, onera, né, é um custo escondido ali que ninguém vê, mas que pesa muito no dia a dia. Né? Para quem não conhece, né, qual o tamanho desse mercado? Tá. O mercado de saúde é enorme, assim, né? Se a gente for falar de consultas, a gente está falando de mais de 40 bilhões, se a gente for incluir a medicina diagnóstica, de exame, a gente está falando de, além disso, mais 60 bilhões, sem entrar no restante, né? Então, assim, outro dia eu vi semana passada, um cara falou assim, nossa, o mercado de saúde é o maior TAM, né? O maior tamanho de mercado e o mais difícil de entrar, né? Se a gente for até olhar, dada essa oportunidade, tem um gráfico de nível de ineficiência, o setor de saúde brasileiro é dos 3 mais ineficientes do mundo. Então, assim, tem essa oportunidade enorme, está todo mundo insatisfeito, as empresas, o setor, os médicos, os pacientes, e mesmo assim é muito difícil você conseguir, talvez, passar da barreira inicial. Acho que a gente não chega a 15 startups de saúde que fizeram Série A, não chega a 10 que fizeram Série B, apesar de a gente ter um dado uma das maiores da aceleradora do ICE, da Eres, já passaram mais de 2.000 startups de saúde, né? Super early, obviamente, mas assim, quantas que conseguiram graduar? Então, apesar de as coisas fazerem sentido, de ter muito desafio, você chegar e começar a atacar esse mercado grande é bem difícil. E além disso tudo, né? Eu acho que tem algumas outras tendências que se fala pouco e quem está no mercado de saúde vive bastante, né? A tendência de deshospitalização, né? Como é que a Livance contribui também para essa mudança que está em curso aí no mundo da saúde? Legal. Eu acho que assim, quando a gente começou, o Fábio falava muito de que o médico, por estar nessa pressão financeira de ter que ter um espaço, ter um custo fixo alto e tudo mais, e ter que correr atrás, vamos dizer ali, do prejuízo, isso faz com que você incentive uma duração de consultas muito curta, né? Então é muito comum ali, o médico atende em 5 minutos, né? Não porque ele quer, mas porque eventualmente ele precisa para fechar a conta, o paciente vai lá, não se sente muito bem atendido, o médico pede vários exames, e aí o paciente fala, pô, não fui bem atendido, vou marcar um outro, aí o médico pede os exames tudo de novo, e aí vira essa bola de neve negativa, né? A gente, com essa pressão financeira que a gente tira, a gente faz com que a média de tempo das consultas na Livance seja muito maior do que a média de tempo do sistema. E aí, quando você é atendido por mais tempo, né, tem muito mais chance de você ter uma aderência ao tratamento, de você se sentir ali que, né, foi bem atendido, de ter essa menos necessidade de pedido de exames e tudo mais. Acho que uma outra questão é a deshospitalização, né? Então, assim, a gente tirar cada vez mais procedimentos que são caros, feitos dentro de hospitais ou até de grandes laboratórios e levar para estruturas, né, o pessoal chama de ambulatorial, como a nossa, que está mais distribuída, está mais próxima do paciente, tem um ambiente mais leve também, né, que a gente também sempre faz.
Então isso diminui o custo dos procedimentos mesmo, facilita também a experiência do paciente, né, a questão de aderência a tratamento. E acho que muita coisa de tecnologia que a gente vem fazendo e que vai fazer, você consegue tirar custos, assim, é tudo ainda muito no papel, né? Assim, você vai num lugar, você tem que dar o dado 3 vezes, você tem que assinar o papel, assim, parece que, né, assim, não está em 2023, parece que está 50 anos para trás. Então isso é muito custo que a gente consegue tirar do sistema também. Bom, legal. E, bom, number crunching time, né? Fala um pouquinho do tamanho da Advance hoje, do impacto, acho que no ecossistema saúde, quantidade de unidades, enfim. Legal. A gente tem hoje 14 unidades, né? A gente está basicamente muito focado em São Paulo, mas com 2 unidades no Rio, né? Uma das teses do ano passado era a gente provar que a gente conseguia escalar geograficamente, né? O Rio sempre um local, né, grande de mercado, difícil, né? Quem tem experiência empreendedora, mas a gente foi para lá super bem com 2 unidades. Tem uma unidade em Campinas, o resto é São Paulo, né? São Paulo é mais de 30% do mercado de saúde do Brasil, né? O efeito rede que a gente traz quando a gente amplia é muito legal, né? Os médicos podem atender em vários locais, né? Aí já entrando nesse ponto, a gente tem mais de 5 mil médicos e profissionais de saúde que são membros, né? Ou seja, pagam uma assinatura mais o tempo de utilização, né? Como você sempre fala, né? 5 mil, se a gente pega os principais hospitais do Brasil, é um número já relevante, né? Então tem essa relevância, ainda mais se a gente considerar São Paulo e um pouco de Rio, então tem uma relevância grande. A gente, o ano passado, passou da marca de 500 mil de consultas, né? Então também a gente começa a ficar mais conhecido com os pacientes também, né? Cada vez mais as pessoas também reconhecem, embora a gente tenha um conceito de plataforma white label, cada vez mais a gente ouve os pacientes falando que foi na Advance, porque entendeu a entrada, o totem, assim, né? Tem essa... Ele não percebe, né? Tá não tá o nome, mas ele saca, né? Então é legal que vai gerando esse awareness também. A gente, inclusive, fez uma pesquisa uma vez, a gente perguntou para os médicos, né, se os pacientes sabiam que eles atendiam na Advance, né, ou não, porque a secretária atende falando o nome do médico, é tudo o nome do médico, e 60% falou que sim. Então é interessante que muitas vezes os médicos até se posicionam como, eu tô aqui, é um lugar cool e tal, tem toda uma pegada legal. Então quando a gente começa a ver esse volume de consultas mensais, a gente é maior do que várias instituições que todo mundo conhece, né, que são famosas, num ritmo de crescimento, né, grande. Então acho que a gente tem essa relevância de ser convidado para grandes eventos de saúde, né, onde vão os grandes players. Então a gente vai cavando o nosso espaço aí. Quantas unidades então hoje? 14, pouco mais de 5 mil médicos, já mais de 500 mil de consultas. Bom. E o que vem daqui para frente? Olha, acho que escalar uma empresa, né, de uma forma eficiente, bem feita, mantendo a cultura, né, uma coisa é quando você começa, vem pouca gente ali e tal, e você está fazendo tudo, depois como é que, né, o produto funciona, depois como é que você começa a escalar, como é que você atrai gente boa, como é que você deixa essas pessoas, né, trabalharem bem, não fica ali gritando, né, que não é fácil. Então, assim, acho que levar para um outro patamar, a mesma coisa que a gente já faz, escalar o Brasil inteiro, muito mais unidades onde a gente sabe que existe uma demanda, né, o pessoal pede a Advance, isso é muito legal. Então, assim, escalar o que a gente já está fazendo com eficiência, né, podendo atingir um número muito, muito maior de profissionais, né, sem dúvida, acho que é um caminho que faz todo sentido. E também a gente tem agregado novas adjacências com tecnologia, automatizando, digitalizando processos especialmente ligados a planos de saúde, que são processos super manuais, processos de faturamento, de autorização, né, assim, são aquelas, quando você imagina numa clínica super tradicional, quando você entra e tem aquela recepção com 7, 8 pessoas ali pegando carteirinha e tal, e isso é mais custo do sistema, isso é mais experiência ruim para o paciente, é mais um médico tendo que contratar time. Então a gente, digitalizando esses processos, a gente consegue tirar custo do sistema, a gente consegue facilitar também a parte de agendamento, conseguir agregar para diminuir custo, eventualmente pessoas que iriam num hospital, quando não consegue agendar de uma forma simples, vão numa consulta, isso reduz custo. Então tem toda essa amplitude de digitalização de novos processos. A Advance é o único lugar onde alguns convênios conseguem ter uma experiência 100% digital de cabo a rabo, né? É isso, no então Brasil. O paciente, exato, o paciente está agendando, ele está agendando online, normal. Nem assina a guia. Ele só colocou o CPF, chega na hora, ele faz a mesma experiência da foto, do totem, não tem carteirinha, não tem assinatura de papel. Então é a experiência exatamente igual, a gente conseguiu construir isso depois de alguns anos de ter começado aí, não era tão simples, né? Na saúde nem tudo faz sentido, você consegue executar rápido, mas hoje, de fato, a gente já conseguiu criar esses primeiros processos 100% digitais. Né? Vamos para o começo, vai. Deixei para o fim a parte do começo, né? Então, você veio do mercado financeiro, fez uma carreira super bacana,
teve um pivô de carreira, né? Então, conta um pouquinho assim do começo da Livance, de onde veio a ideia, como você conheceu os teus co-founders, o Gus e o Fábio. Pivô é um nome bonito, né? Fiz um cavalo de pau, né? Poeira, bagunça. Bom, depois de 13 anos no mercado financeiro, na Claritas, da uma gestora, entrei de estagiário, a empresa cresceu bastante, aí na época a gente vendeu para um grupo americano, e eu estava achando mais legal o que alguns clientes meus que tinham negócios, né, na economia real faziam, tinha alguns empreendedores de tecnologia e vários setores, enfim, achei que era um momento de transição, né, 13 anos numa carreira, fui aceito lá em Stanford, eu brinco que eu fui fazer minha transformação digital pessoal, né, igual as empresas fazem, e conheci o Gustavo lá, que é engenheiro, estava num momento de carreira parecido, a gente se entendeu super bem lá, entramos num programa de aceleração de startups para aprender, enfim, toda a metodologia, né, passamos um ano junto, ficou muito claro que a gente queria empreender junto, eu já tinha um pouco essa ideia de empreender, me atraía bastante essa questão de construir uma coisa do zero, diferente, com uma cultura legal, que tivesse um impacto legal, né, eu tinha a oportunidade até de ficar nos Estados Unidos na época, mas, poxa, o Brasil tem tanto problema aqui, na verdade é tanta oportunidade, né, acho que e aí no final do programa do mestrado, o Fábio, né, médico, que era meio amigo do Gustavo, ligou para ele, contando um pouco do desafio dele pessoal de carreira e falando que ele queria empreender, porque tinha que ter algum jeito melhor de resolver essa encrenca. E o Gustavo contou que a gente estava lá, o Fábio, que estava só um pouquinho a fim de empreender, pegou o avião, foi lá encontrar a gente começou a conversar e aí a gente achou super interessante essa questão do setor de saúde que a gente não conhecia, né? E que você começa a ver que o médico é o profissional com maior índice de insatisfação profissional, burnout. Quase 70% dos médicos não recomendam para os filhos seguirem a carreira médica, né? Então, os filhos, né, as pessoas que você mais gosta no mundo, falam assim, não segue essa carreira. Então, assim, é um péssimo sinal. E aí a gente, basicamente, quando a gente se formou, né, meio de 16, a gente ficou um ano rodando aí, na época não tinha entrevista virtual e tal, a gente foi entrevistar pessoalmente mais de 150 médicos ao vivo, e começou a desenvolver isso. Trouxemos nenhum dos nós três éramos founders técnicos, né, como chama, a gente já trouxe uma pessoa para começar a montar a plataforma, e aí um ano depois a gente, de fato, lançou. Animal. Para acabar, eu ouvi dizer que você é um cara duro de bater no tênis. Eu não jogo tênis, mas muita gente, investidores, outros empreendedores que já tomaram uma surra de você, vem reclamar comigo. E aí eu queria saber o que o esporte, o que o tênis te ensina para ser um empreendedor melhor. Boa. Tô numa fase aí de... Mas não deixa os caras ganhar. Não. Então, nessa de não deixar os caras ganhar, acho que uma coisa que o esporte, o tênis, enfim, ensina é a gente ser competitivo, né? Porque eu acho que é muito legal competir, eu acho que é super legal, mas é mais legal ainda ganhar, né? E a gente, enfim, então acho que ser competitivo, querer ganhar não é pela competição, é porque quando você quer ganhar, você precisa se preparar, claro, né? Você precisa estar, né? O tênis a gente brinca que é 1/3 técnica, 1/3 físico e 1/3 mental, né? Então, isso faz com que eventualmente você possa ganhar de alguém que tem um nível de jogo maior, mas você tem uma cabeça melhor, né? Acho que sempre foi uma força minha, o físico sempre foi intermediário, mas a técnica foi boa e a cabeça muito boa. Então, assim, de você ganhar jogo que está perdido, você ganhar jogo de alguém que... Então, o mental é muito, muito, muito importante e no dia a dia de empreender, né, ainda que você empreenda com outros dois co-founders, em muitos momentos é solitário, né? É uma gangorra, você começa o dia, você acha que está incrível, aí depois você acha que vai dar tudo errado, depois você acha que está normal. Então, assim, o mental é super importante. Essa questão de competir, de saber perder também, de saber que muitas coisas vão dar errado, né? No torneio de tênis, sei lá, dezenas começam, só um ganha, no final todo mundo perdeu, até o vice-campeão perdeu, então você sempre perde. O tênis tem um lance interessante, né? Eu adoro futebol, sempre joguei, mas no futebol desde moleque você aprende a simular falta, né? Tal, levantar a mão porque a lateral é sua, e no tênis não tem juiz, né? E aí você tem que chamar a bola se foi fora, se foi dentro, então tem um lance também, que obviamente não é 100% dos tenistas que levam do jeito certo, mas de você ser correto, de a bola ali no teu lado, só não tem como ver e tal. Então, assim, tem um lado de você ser uma pessoa correta, acho que o tenista tem um pouco desse orgulho disso, né, enfim, não tem o juiz ali, né, e aí, acho que até um negócio de você tratar as pessoas como adulto, né, quando você confia, alguém trata como adulto, muitas vezes as pessoas, né, respeitam. Então, acho que o esporte em si é muito sobre isso, sobre saber competir, sobre saber ganhar, sobre saber perder, respeitar o adversário, né, o concorrente, enfim, todo mundo. Então, acho que assim, eu continuo fazendo isso, é fundamental, né? Se eu não fizer esporte, a mão começa a tremer.
eu acho que deixa a gente com a cabeça melhor e tudo mais. Então, enfim, eu sempre fiz um monte de esporte, o tênis num nível um pouco mais sério aí. E, enfim. Boa. Legal. Cláudio, super obrigado pelo papo, super obrigado pelo espaço, obrigado a todo mundo. A gente para mais 2 minutinhos aqui só para trocar os microfones e a gente volta em breve com o Sato e o update dos fundos 3 e 2.